Salve, salve, minhas queridas e meus queridos, professor Basílio, para trazer para vocês uma aula sobre Revolução Russa, uma das grandes transformações e revoluções na história da humanidade e talvez um dos eventos mais importantes do século XX. Por que eu digo que ela é um dos eventos mais importantes? Porque praticamente todos os eventos políticos a nível mundial têm alguma relação com a Revolução Russa. Seja para defender o seu legado e expandir, seja para combater e reduzir as influências da Revolução Russa. Então, para a gente entender o que foi esta primeira revolução socialista, nós precisamos entender o que é a Rússia antes da Revolução. A Rússia pré-revolução era um Estado absolutista. A Rússia, antes de 1917, ainda era um Estado muito parecido com a Idade Média. Camponeses trabalhando em terras de nobres. Um rei com poder absoluto. Não havia Constituição. Em outras palavras, não havia acontecido na Rússia uma Revolução Francesa. Lá ainda não havia igualdade, liberdade e fraternidade. A Rússia era um país economicamente atrasado, a Rússia não tinha indústrias. As indústrias estavam chegando muito lentamente no território russo. Interessante. Então a Rússia está atrasada no seu desenvolvimento capitalista. Ao mesmo tempo, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. E entrou na Primeira Guerra do lado da França e da Inglaterra, potências industriais, contra a Alemanha, também uma potência industrial. Aí você vai me falar, não, mas que diferença que isso vai fazer? Diferença que a Alemanha tem tanques de guerra, tem metralhadoras e tem as armas mais potentes. E o exército russo tem soldados mal preparados, mal armados e que começam a ser massacrados pelo exército alemão. Imagina só você ir numa guerra contra um exército muito mais poderoso. Você está indo para a morte. A Primeira Guerra Mundial ela é fundamental para a Revolução Russa. Por quê? Porque a Primeira Guerra traz fome e a Primeira Guerra traz morte. A guerra desestrutura a produção de alimentos. O exército inimigo atravessa a zona rural da Rússia, destruindo colheitas. Ao mesmo tempo, muitos camponeses são convocados para o exército. As pessoas estão morrendo ou de tiro ou de fome. E esta população começa a questionar, e o nosso rei? E o czar? Czar é como eles chamavam o rei do Império Russo. A população começa a ficar insatisfeita, a população começa a se revoltar. Ao mesmo tempo, e isso é muito importante, os trabalhadores das poucas fábricas que estavam se desenvolvendo na Rússia, eles começam a se organizar. Eles vão se organizar em associações de trabalhadores. Essas associações são chamadas de sovietes. Sovietes são conselhos operários. Então os trabalhadores vão se juntando ali falando, olha só, veja bem, a gente precisa se cuidar aqui, a gente precisa organizar essa produção, a gente precisa reivindicar os nossos direitos, direitos esses que não existiam. Olha que interessante. A Rússia estava ali, era um país atrasado e estava experimentando suas primeiras indústrias. Só que ainda não havia liberalismo na Rússia. Então a Rússia conseguia viver o pior dos dois mundos. Não havia direitos individuais e, por outro lado, estava se acontecendo um desenvolvimento industrial. Os trabalhadores não podiam fazer greve, os trabalhadores não podiam reivindicar direitos porque não havia direitos. A Rússia era um país absolutista. Estes conselhos de operários começam a se organizar, começam a ficar cada vez mais fortes e formam-se não apenas conselhos de operários. Olha só esta bela imagem aqui. Nós temos o símbolo do comunismo, a foice e o martelo. A junção de dois grupos de trabalhadores, os operários das fábricas e os camponeses da zona rural.
nós vamos ter sovietes de operários e vamos ter sovietes de camponeses, associações de trabalhadores para buscar a melhoria nas condições de trabalho e o controle no processo de produção. Interessante. Rússia na guerra, fome, morte, um rei distante da sua população. A população se revolta, a população está insatisfeita. O rei, ao invés de proteger a população e tentar resolver o problema da fome, o rei reprime com brutalidade as manifestações. Com isso, a população russa, os sovietes, ficam bravos, ficam indignados. E começa a Revolução Russa em fevereiro de 1917. Mas aqui um dado muito importante. A Revolução Russa ela tem duas fases. Uma revolução que acontece em fevereiro e uma revolução que acontece em outubro. Sim, em pouquíssimo tempo, duas revoluções. Ué, mas como assim? Explico. A Revolução de Fevereiro, ela é uma revolução burguesa. Como foi a revolução lá na França, séculos antes. Uma revolução liderada pela burguesia, liderada pelos donos das pequenas fábricas, por aqueles grandes comerciantes da Rússia. Qual que era o objetivo desses homens que lideraram o processo revolucionário? Transformar a Rússia em um país capitalista, desenvolver o capitalismo na Rússia. A Rússia era um país atrasado, a Rússia era um país sem indústrias. Então, estes burgueses querem uma revolução burguesa no território russo. Eles formam um governo provisório. Eles prometem fazer uma constituição, portanto, acabar com o poder absoluto do rei. Mas eles não tiram a Rússia da guerra. E essa era uma das grandes reivindicações dos trabalhadores. Vamos sair dessa guerra. O que a gente tem a ver com essa guerra? O que a Rússia está se metendo na briga dos outros? Só que os burgueses na Rússia, eles tinham muitos interesses econômicos, eles eram parceiros comerciais da Inglaterra e da França. Então, na hora do vamos ver, o governo provisório falou, não, peraí, não dá para sair da guerra. Vamos aguentar mais um pouquinho? Então olha que interessante. Derrubaram o czar, derrubaram o rei e formaram um novo governo. Mas a população não está se sentindo representada por este governo. E é neste contexto de frustração que um grupo político muito importante vai chegar com algumas ideias. Os bolcheviques. Os bolcheviques eram um partido, eram alguns políticos na Rússia que tinham outras ideias. Para eles, a revolução que a Rússia precisava não era uma revolução capitalista, mas era uma revolução socialista. Ou seja, os bolcheviques queriam pôr fim à propriedade privada. Eles defendiam a socialização dos meios de produção, fábricas, bancos, terras. Eles defendiam que os trabalhadores tomassem esses meios de produção. E os bolcheviques chegaram com um discurso que foi muito sedutor para os trabalhadores. O grande líder dos bolcheviques, Vladimir Lenin, no seu mais importante discurso, disse assim: precisamos de paz, precisamos de pão, precisamos de terra. Paz, pão e terra. Era este o programa dos bolcheviques. E com isso os bolcheviques foram ganhando popularidade. Lenin vai ter outra frase muito marcante. Todo o poder aos sovietes. Não mais um governo provisório, mas os sovietes devem tomar o poder. Os bolcheviques tinham tanta popularidade que em outubro de 1917, os bolcheviques, com o apoio dos sovietes, vão tomar o poder. Ou seja, vão derrubar o governo provisório e vão chegar ao poder na Rússia. Esta revolução é a primeira revolução socialista da história. O que isso significa? É uma revolução socialista
porque pôs fim à propriedade privada. O dono da fábrica já não é mais dono da fábrica, a fábrica vai ser gerida pelos sovietes, ou seja, pelos próprios trabalhadores. A Revolução Russa ela é muito importante, porque isso vai chocar o restante do mundo. O mundo capitalista vai ficar assustado com a Revolução Russa. E, de alguma forma, logo que os bolcheviques tomam o poder, uma série de transformações vão acontecer. Num primeiro momento, a vida material dos camponeses e dos trabalhadores melhora. A Rússia sai da guerra. Afinal, aquela era uma guerra, na perspectiva dos bolcheviques, uma guerra imperialista. Um Estado socialista não precisava disputar mercados consumidores. Sabe por quê? Porque no mundo socialista a economia não é de mercado. A produção não acontece para abastecer um mercado. As coisas não têm um valor de troca. A produção acontece para abastecer as necessidades do povo russo. Nós vamos ter um avanço, uma melhora material de vida na Rússia depois da Revolução. Ao mesmo tempo, nós vamos ter uma série de direitos que são expandidos, uma melhora na condição de trabalho, a participação da mulher. Será na Rússia, após a Revolução, que uma mulher vai ocupar o cargo de ministra de Estado. E olha que interessante, todas essas ideias estão circulando para o mundo capitalista. A Revolução Russa vai transformar também o capitalismo. Ou o capitalismo cria melhores condições de trabalho, ou o capitalismo cria uma abertura maior aos trabalhadores. Ou os trabalhadores podem querer fazer também, em seus países, uma revolução socialista. Então perceba, capitalismo e socialismo vão se retroalimentando e vão estabelecendo relações. Só que esta grande esperança de um mundo livre, sem distinção social e com igualdade, sofre alguns abalos. Depois de alguns anos, chega ao poder Stalin. Stalin vai ser o grande líder da União Soviética. Mas Stalin, para manter o controle na União Soviética, vai burocratizar as relações políticas e vai imprimir um regime autoritário. Vai progressivamente cercear as liberdades, vai tirar grande parte do poder dos sovietes. A ideia inicial era que os trabalhadores decidissem e então o governo atendesse às decisões dos trabalhadores. Mas o que vai começar a acontecer vai ser o inverso. O governo determina e os sovietes devem acatar. Para a gente fazer um breve fechamento, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai existir de 1922 até 1991. Um país agrário vai se transformar em uma potência industrial. O socialismo é um paradigma do século XX. Um breve resumo, vimos aqui a Revolução Russa, a primeira revolução socialista do mundo. E olha só, a União Soviética acabou faz muito pouco tempo. A gente ainda está vivendo um pouco da transformação de um mundo sem socialismo. E isso modifica claramente a nossa vida. O capitalismo também se modifica profundamente. Agora, você vai poder tirar foto aqui dessa lousa para organizar os seus estudos. Um forte abraço!